Alfabetização cultural, bens e materiais de Matheus Leme. O projeto Alfabetização Cultural prevê o fortalecimento do processo educacional patrimonial dos cidadãos. Trata-se de ampliar a percepção, o conhecimento crítico e a apropriação pelas comunidades dos bens patrimoniais do município de Matheus Leme. Cavalhada. A cavalhada é uma encenação da luta entre mouros e cristãos, né? Existe em Matheus Leme, em datas que se tem registros, né, foto e que o pessoal conta, a partir de 1880. E ela era realizada pelas famílias que às vezes alcançavam alguma graça, né, que eram devotos de Santo Antônio, São Sebastião. Geralmente essas famílias é que bancavam, custeavam a execução, né, a apresentação da cavalhada. E nem sempre a cavalhada acontecia todos os anos, então dependia de uma família festeira, né, querer promover isso em forma de agradecimento a alguma graça alcançada. Então aí se realizava a cavalhada e como forma para custear mesmo, vinha os fazendeiros, o pessoal vinha ajudando, doava prenda para leilão, né? Que existe tanto o leilão até hoje, que é uma forma de custeio também da cavalhada. Mas ela surgiu em Matheus Leme e foi unida à celebração do padroeiro Santo Antônio e do copadroeiro São Sebastião, através da devoção mesmo das pessoas em ter recebido algum tipo de graça. Do século VI até o século XV, houve uma expansão muito grande do então Império Otomano. Isso começa ainda antes do século VI, quando nós temos a batalha da tomada de Constantinopla. Nós perdemos, né? Nós do mundo ocidental, os cristãos, começa nesse momento a perder espaço para o mundo otomano. Então, quando eles tomam Constantinopla, Constantinopla é o que é hoje Istambul, na Turquia. Constantinopla era o império católico do Oriente. O Império Romano, em um determinado momento, se dividiu em dois impérios. O Império Católico do Ocidente, governado pelo bispo de Roma, pelo Papa, e o imperador de Constantinopla, que conduzia a Igreja do Oriente. Se a gente puxar como que a Igreja do Oriente hoje funciona, nós podemos chegar, por exemplo, à Igreja da Rússia, à Igreja da Grécia. São igrejas que ainda mantêm esse rito da Igreja Católica Oriental. Importante falar de religião porque ela é uma festa onde a religião é o centro da batalha. Então, esse avanço otomano, primeiro Constantinopla, e vai fazendo frente ao Império que comandava o mundo desde o século VI a.C., o Império com a Grécia. A Grécia também é um império que tomou conta do Mediterrâneo, sobretudo da parte mais oriental. Depois vêm os romanos, tomam conta, espalham, vão até Constantinopla, que está no enclave entre a Ásia, ela fica numa península, está a Ásia, o Mar Negro, e nós temos a Europa, ou seja, é uma cidade estratégica, sempre foi estratégica para o comércio. Então os otomanos começam a tomá-la e começa o mundo cristão ocidental a diminuir. Começa a diminuir esse mundo com o avanço das tropas de Maomé. O Império Romano entra em decadência, em franca decadência, no século III depois de Cristo, Constantinopla, mas Constantino ele assume a Igreja Católica como o Império Romano. O Império começa a deixar de ser o Império somente de conquista da guerra e a própria Igreja Católica assume as funções do Império. Então, quando o Império Otomano começa a avançar,
e começa a diminuir o comando de Roma. E com o passar dos séculos, o século VIII, já vamos passar aí um bom tempo, Maomé do século VI, começa uma guerra de conquista de território em nome da fé, que permanece até hoje. Essa guerra permanece até hoje. Sempre os mouros, ou vamos já começar a denominar os mouros e os cristãos, que brigam por esse grande enclave, cujo centro é Jerusalém hoje, que é dividida no meio, entre mouros e cristãos, entre quem acredita no Corão e quem acredita na Bíblia, e os judeus, obviamente, do território. São 3 religiões, por isso que essa terra é tão importante. Então vai avançando, o mapinha vai dominando, eles começam a dominar depois a Grécia, depois eles vão comandando parte do Mediterrâneo, o norte da África inteiro, que tudo durante séculos era cristão e romano. E o mundo vai avançando, 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 os otomanos, e conquista um trecho considerável, sobretudo o sul, da Espanha e de Portugal, da Península Ibérica. Isso aí nós já estamos aí no século VIII da nossa era. Nesse momento, começa uma briga quase que interminável, que dura do século VIII até o século XV, que a história chama das Guerras da Reconquista. O território foi conquistado pelos otomanos e a Reconquista. O sul da Espanha tem marcas artísticas e arquitetônicas, e é onde a festa dos mouros e cristãos, ou os mouros e cristianos, acontece de uma forma mais considerável nos períodos festivos do calendário que eles têm, e também Portugal. Então começa essa batalha. Toma a terra, os otomanos tomam, depois vem a terra, os cristãos, e isso perdura vários séculos. E durante esse período, cada cidade, cada terra que tinha reconquistado o território para a fé católica, começa a celebrar o dia desse fato da Reconquista. E aí, para celebrar esse dia, eles simulam essa festividade ou essa guerra na forma festiva da batalha entre os mouros e os cristãos. Isso permanece até o século XV, até que, finalmente, os cristãos conseguem expulsar os mouros da Península Ibérica, e há os reis católicos, e aí os reis católicos de Espanha. E aí começa a encurtar também o poderio dos otomanos, a fé católica toma novo fôlego e consegue expulsá-los. Deixaram, por exemplo, além das grandes festividades que lembram as datas, por isso que cada cidade da Espanha ou de Portugal tem uma data diferente de celebrar a cavalhada, porque marca aquela data onde ela foi reconquistada. Esse povo começa a fazer essa celebração, relembrando esse feito de conquistar a cidade para Jesus Cristo novamente. Então, essa é a origem histórica da festa, que, transplantada para a América Espanhola ou a América Latina, no nosso caso Brasil, no caso de Matheus Leme, ganha o nome de cavalhada. É um nome diferente. Lá é Guerra dos Mouros e Cristianos, aqui cavalhada. Aqui toma uma feição ainda mais popular, porque obviamente no Brasil nós não temos o que celebrar essa tomada e essa reconquista, porque nós somos já depois do século XV, 1500 para frente, quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil. Mas permanece o entendimento de pertencimento do povo àquela determinada cultura originária. Como nós somos descendentes de Portugal, da Península Ibérica, é comum que que a cultura venha e se estabeleça. A matriz de Matheus Leme é um exemplo disso. Por exemplo, é uma igreja barroca de estilo colonial português. Então, na arquitetura, na gastronomia, na cozinha mineira, que nós denominamos agora de forma mais
clara, identitária, as referências culturais são transplantadas. E claro que se envolvem com outra cosmologia, por isso que aparecem mascarados, aparecem outros elementos que vêm do negro africano, dessa cultura dos orixás, e que vêm também dos indígenas e do colorido, que essa terra é peculiar, mas os coloridos também acontecem muito na Europa, a festa que acontece até hoje. E quando eu era criança, meu avô estava ruim na cama, já estava bem ruinzinho mesmo. E ele gostava muito das histórias desse livro de Carlos Magno. E a minha mãe lia para ele, quase todas as noites. Antes dele dormir, ele pedia a ela para ler uma história desse livro. Eu era criança, pequeno, e ficava ouvindo aquelas histórias, minha mãe lendo para ele. E quando eu vim para Mateus Leme, eu fui assistir a um ensaio, e ouvindo aquelas coisas, Carlos Magno, pensei, engraçado esse troço, tem a ver com aquele livro que a minha mãe lia para o meu avô. Fui embora para casa depois com aquilo na cabeça, e aí parece que as coisas foram se juntando. Um companheiro trabalhava comigo lá, é conhecido aqui de Mateus Leme, é o falecido Moacir, trabalhava com a gente lá. Gostou muito de me ver andar a cavalo, e falou comigo, escuta, você não quer entrar para a cavalhada, não? E assim aconteceu, eu comecei a andar naquele cavalo aqui para lá e para cá, os tomadores de conta da cavalhada, tanto fez até eu entrar na cavalhada. Houve uma batalha na França de Carlos Magno, imperador francês, que é Carlos Magno e os 12 cavalheiros, que se soma a isso uma lenda, mas existente, mas que virou lenda, que celebra vitórias de Carlos Magno, que foi um grande conquistador também da Europa. E aí, nossa relação portuguesa, apesar de estar vizinha à França, ela é muito mais potente com a França do que com a própria Espanha. E as nossas cores o vermelho e o azul da cavalhada. Lembrando Carlos Magno, quais são as cores da França, da bandeira francesa? O azul e o branco, e o vermelho. Nesse caso, o branco, o vermelho e o azul são as cores que se manifestam na nossa cavalhada de Mateus Leme. Outro elemento também curioso, cultural, de permanência, de transferência, que tem nesse contexto da França, é que Minas, particularmente, possui uma relação muito profunda com a França. Por isso, Carlos Magno aqui ainda faz muito sentido como faz em Portugal, dessa relação dos franceses com Portugal, porque o ato fundador, e nós estamos aí à beira celebrarmos os 200 anos de independência do Brasil, o ato fundador, ou os atos fundadores que contribuem, ou que Minas contribui para a independência do Brasil, uma outra guerra, são os ideais do iluminismo francês. Igualdade, liberdade e fraternidade. Por isso o triângulo também, por isso as três faces, e por isso a nossa cor da nossa bandeira é vermelha e branca. Novamente, referenciando a França, vermelho e o branco, os ideais da Revolução Francesa, porque aqui, talvez em nenhum outro lugar das Américas, tenha desenvolvido uma civilização mineira, origem da mineiridade, como o que aconteceu em Vila Rica e em todas essas cidades, da qual Mateus Leme faz parte, dessa apropriação do território e, sobretudo, de identificação profunda do território e, novamente, um ideal de liberdade. E naquele momento era o iluminismo francês, que é refletido nas nossas poesias ou no iluminismo, em todo o pensamento do século XVIII, e que leva os inconfidentes mineiros à luta, à batalha. A cavalhada de Mateus Leme, ela foi inspirada na cavalhada de Pirenópolis, em Goiás. Aí teve uma família de Mateus Leme que foi lá a passeio, assistiu a cavalhada, na verdade até o Xixico do Arrojo, a família dele,
Eles assistiram a cavalhada de Pirenópolis e gostaram muito e quiseram trazer essa cavalhada para cá. Aí eles pegaram um livro, lá tinha um livro, né, onde que constam todas as partes. Então, assim, não é por acaso as partes, é inspirada nessa cavalhada. Tudo que acontece aqui é baseado nesse livro, onde tem as partes, as falas, todo o enredo da cavalhada de Mateus Leme. A nossa cavalhada, a diferenciação dela com relação a isso, né, tanto a farda dos corredores quanto os enfeites, foi um pouco também da evolução, né? Porque os enfeites da de lá são poucas fitas e são de papel. Na verdade eram de papel, né? Todos eram de papel. E aqui foi evoluindo. O que foi acontecendo? O pessoal foi incrementando mais, colocando mais volume no enfeite e que chegou no ponto que a gente está hoje. Aí, devido a algumas festas que foram realizadas e aconteceu de chover, o pessoal perdeu muito enfeite, né? Então eles tiveram que juntar, fazer mutirão para poder recuperar isso, poder se apresentar no outro dia. Através disso o pessoal conseguiu contato de quem vendia plástico, começou a fazer os enfeites de plástico. Aí veio de bolinha, né? Então, assim, tem essa diferenciação. E na farda também dos corredores. O fardamento da nossa cavalhada ele é mais voltado para o militar, né? Que é a farda branca, que remete um pouco à marinha, e a farda dos mouros, que remete mais à polícia militar. Então, assim, a nossa cavalhada, ela tendeu um pouco mais para esse lado com relação ao fardamento. Tanto é que até as espadas que a gente usa, ela foi doada pela polícia militar para a cavalhada. A gente tem um padrão a se seguir, um padrão de cores, um padrão do tipo do enfeite, mas a gente deixa eles livres para poder criar coisas novas, como era antigamente a questão da buscação de bandeira, né? Que as lanternas eram de papel e se acendia uma vela dentro da lanterna. Então, geralmente chegava na praça, no final da buscação de bandeira, estava pegando fogo na lanterna. Aí, uma ideia até do falecido Tony Truvão, ele que criou a lanterna elétrica, né? A tecnologia não era do jeito da forma que é hoje, não existia lâmpada de LED nem nada. Ele criou um sistema que colocava pilha no pé da lança, levava um fio até lá com uma lâmpadazinha e se tornou mais uma característica da nossa cavalhada, né? Ele é mais do que uma festa da cidade, ele é mais como folclore. Cavalhada ele é um sentimento. Para quem conhece cavalhada, quem está próximo à cavalhada, quem participa da cavalhada diretamente, traz a cavalhada por toda a vida. A gente chega ali para poder conhecer a cavalhada sem saber o que é, mas já fica encantado com a ornamentação dos animais, com a ornamentação dos participantes, dos cavaleiros, da princesa, né, os cavalos todos enfeitados, as queimas de fogos, o sorriso das pessoas. Você vê o tanto que a cavalhada ela mexe com as pessoas. Normalmente a gente vê crianças montadas num cabo de vassoura com algumas fitas da cavalhada para poder brincar de correr cavalhada nas ruas, né? Abandona a bola para poder fazer cavalo de pau e correr cavalhada. Então, a cavalhada é um sentimento, é uma coisa que mexe com as pessoas. Teatro a céu aberto, muito bem executado, muito bem apresentado, muito bem organizado, porque todos que são envolvidos com cavalhada fazem exatamente por amor e por sentimento. Ter uma turma de corredor que ama o que faz, que ama correr cavalhada, que se dedica, que investe, porque o custo disso tudo é deles, por ter uma diretoria tão engajada igual a gente tem. Graças a Deus a nossa diretoria é muito unida, o pessoal gosta mesmo, veste a camisa mesmo, e muito também pela população de Mateus Leme. A gente viu esse ano o que foi a repercussão, como que ficou o estádio onde a gente correu cavalhada. Então, assim, a gente mantém isso vivo, a gente faz a cavalhada acontecer,
para poder, por essas pessoas, né, na verdade. Porque sem o público não teria graça a gente correr cavalhada, né? E sem a gente, diretoria e corredores, também não teria a cavalhada para o público poder assistir, né? Então, é um amor que todos têm pela festa. Para mim foi uma honra, eu gosto muito. Sou fã da cavalhada por vários motivos. Eu sou católico. A cavalhada é uma festa religiosa, porque é uma festa de Santo Antônio, é uma festa religiosa. A cavalhada é um esporte, porque ela é montada a cavalo, você está praticando um esporte. Você faz muito amigo, porque você entra lá, você vai para lá ensaiar, aquilo ali é uma diversão. Você conta uma história, o companheiro conta outra história, um faz uma piadinha, o outro faz outra. Até um cair do cavalo, um companheiro da gente, não machucando, serve para riso, serve para graça, tudo isso. Então eu sou fã da cavalhada. Fui e ainda continuo. Então, quando a gente olha a cavalhada, a gente vê e faz ela como uma celebração, é muito importante a gente venerá-la, entendê-la e venerá-la como um elemento de abstração, de conhecimento popular, inconsciente e consciente, de que um povo é, ou de tudo aquilo que aquele povo vive, que é espelhado como uma peça teatral, né? É uma própria ópera. É uma ópera popular, conta uma história, que se repete e se é contada todos os anos, como as grandes óperas, usam instrumentos diferentes, mas é uma ópera. No audiovisual, no cinema hoje, a maioria dos casos são roubos de amor. Na época medieval, o ideal da princesa pura e que um cavalheiro que vinha, e o amor, isso é belíssimo, porque o amor puro, por isso que não deve haver guerra, que é representado no amor entre um homem e uma mulher, ou no roubo de uma princesa, de um amor verdadeiro, uma princesa que abandona o seu palácio e vai casar com um cavaleiro mouro, ou uma princesa moura que é roubada por um cavaleiro cristão, é a união pelo amor, que é a origem da vida, da fecundidade dos povos. Então, esses elementos dão muita leveza e eles aconteceram dezenas, centenas de vezes nessa história desses 8 séculos. Era proibidíssimo. Você imagina você casar, um cristão casar com... É impossível isso, pensa na época medieval, isso era impossível, isso era uma guerra. Então as fugas e encontros aconteceram, mas eles são prova de que o encontro dos diferentes é possível por meio desse elemento que nos une todos, que é o amor. Prefeitura Municipal de Mateus Leme. Administração 2021 a 2024.